Futebol é muito mais do que só as 4 linhas, né? Exatamente. Tem muitas outras coisas, interesses outros também por fora. Bom, Flávio trouxe aqui uma escultura muito bonita aí. Eu queria que você falasse aí dessa escultura explicasse, aí, né? Essa obra de arte aí, são os parafusos, fez de parafuso. Isso aqui, ó, Cássio, quando me convidou, ele falou a frase: se você puder trazer alguma coisa, uma lembrança, alguma coisa, você fique à vontade e tal. E eu passei em casa só para trazer aqui, né, que eu vim direto do clube, mas passei em casa rapidinho para pegar. Na verdade, isso aqui foi um presente, na verdade não foi nenhum troféu, nem medalha, mas foi um presente que eu ganhei de um amigo meu que foi meu empresário e que foi empresário de pet também. E eu lembro que na época eu tava no Flamengo e já próximo do final do ano, e eu tive um problema clínico, né? E eu fiquei mal assim, né? E às vezes a gente passa por situações assim na nossa vida que às vezes a gente não tá bem e tudo, né? Tem alguma doença, alguma coisa, e eu fiquei realmente mal assim, fiquei mal de cabeça também e tal. E ele me deu, isso foi um conforto, assim, um consolo muito, muito grande pra mim, guardo até hoje assim com muito carinho. E ele me falou assim, ele botou no cartãozinho e falou assim: ó, só pra você lembrar que você não é feito de ferro não. E nós, legal. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa, né? Nós estamos aqui, de repente podemos não estar. Então aquilo foi um conforto assim pra mim muito grande. E às vezes, o que a gente até falando um pouco do atleta, né? Que às vezes a gente acha que o atleta ele é invencível, que ele é um ser humano como o outro qualquer, né? Claro, com um dom especial e que encanta as pessoas. A gente estava falando aqui do encantamento que é não somente o futebol, mas o esporte também como um todo. E aí sempre eu deixo em casa assim e sempre lembro, né? Sempre lembro que a gente... A idade tá chegando, né? Tem que saber que não é de ferro. Acaba que é um troféu, assim, né? Um troféu de... Com certeza. Assim, de reconhecimento de você como um ser humano, falível. É verdade. E você falou que você falou várias vezes aí que você se cobra muito. E era exatamente isso, que às vezes eu me cobrava tal, e às vezes a gente tem que relaxar um pouco. Ô Flávio, você tem a pretensão de ser um treinador do Vitória, um treinador profissional? Sim, eu na verdade, o que aconteceu? Quando o Pedro falou em relação a fazer muitas funções dentro do clube e tudo, eu acho que quando eu comecei mais direcionado para o campo, né? E eu já estava no nível já bem, acho que Pedro, se não me engano, trabalhava no Vitória na época. Eu fiquei muito tempo, eu trabalhei 5 anos como auxiliar técnico. E já estava assim, chegando um nível próximo de ser treinador do Vitória, né? E cheguei até a fazer algumas partidas como interino, disputei alguns campeonatos, eu disputei a Copa do Nordeste, por exemplo, que a gente chegou a ser campeão, foi tetracampeão. Na época Ricardo era o treinador, que a gente chegou também ao vice-campeonato da Copa do Brasil, que a gente terminou perdendo para o Santos, e que era auxiliar direto dele, né? E enfim, e já estava no nível avançado, e o clube me fez uma proposta, né, como para ir para a área mais administrativa, área de gestão, já que eles achavam que eu tinha o perfil e tudo. E aí eu terminei saindo do campo, indo para essa área, que é uma área muito também política, né? Essa questão política é muito, muito forte. E às vezes essa questão política depende muito de pessoas, né? E eu passei ainda durante um tempo, e isso foi bom para o meu aprendizado, porque o que acontece? Hoje a minha visão voltando para o campo, e aí quando eu voltei para o campo eu tenho que retornar um pouco mais atrás para poder caminhar por alguns processos que temos outras pessoas que estão mais à frente. Hoje você tem auxiliar técnico do profissional, que é o Wesley, que é um cara competente, que já foi coordenador de base, que já foi treinador. Assumiu os jogos aí. Assumiu, foi muito bem. Tem Amadeu, que hoje está na seleção sub-17 também, que era o nunca treinador. Demais, né, Flávio? E isso me agregou conhecimento também. Não somente nessa área, na área de gestão, né, como lidar com pessoas também. Porque, enfim, o treinador ele precisa ter algumas características. Por exemplo, ele pode ser bom na parte tática, mas às vezes ele na gestão não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar com atletas, entender a cabeça do atleta também para extrair o maior potencial dele, saber lidar com a imprensa, né, ter esse jogo de cintura, né, que é uma arte, né? E o ser treinador, às vezes você tem que ser psicólogo também e tal. Então sempre procurei estudar. Nesse campo aí qual é o seu forte, assim, como treinador? Eu acho que o meu eu tento focar em duas vertentes, que eu acho que é muito importante. Uma é o conhecimento tático.
E às vezes a sabedoria do torcedor, ele consegue ter uma visão diferente do que aquela pessoa que está ali dentro não tem. Sim. Né? Então às vezes você precisa ampliar a sua visão, né? Coisa de olhar de fora. Olhar de fora, sair um pouquinho da caixa, porque você fica ali e às vezes não somente aquele, porque a gente leva muito assim, para poder você gerir um grupo, você tem que ser o mais coerente possível e colocar aquele que é o melhor. Mas às vezes existem outras nuances extra-campo e hoje eu tenho mais essa visão. Por exemplo, tem um atleta que e às vezes o torcedor às vezes não entende também, né? O que passa por trás. Porque tem uma questão, por exemplo, teve uma situação interessante que teve uma pessoa que trabalhava na diretoria do clube e ele me falava do porquê das vezes esse atleta não jogar. Simplesmente porque às vezes ele estava vencendo o contrato. Entendeu? Então tem outras coisas, ou porque ele estava sendo assediado por outros clubes, então você tinha que tirar o foco dele. Isso. Sim. Então tem algumas coisas que não é só o campo. Como eu falei... Futebol é muito mais do que só as 4 linhas, né? Exatamente. Tem muitas outras coisas, interesses outros também por fora que termina... Engraçado, então você tem que a saber torcida lidar não tá com lá isso. dentro pra ver o que...